Eu posso concentrar, desfazer. Posso criar por lei, por tempo indeterminado, e eu posso desconcentrar. Eu vou ter que criar uma outra lei para extinguir o Detran. Entendeu? Claro que isso não vai acontecer, mas pode acontecer. Isso não acontece no nosso país nunca. Mas pode acontecer. Para efeito de questão de prova, você tem que saber o que é desconcentração e concentração. Desconcentrar é eu criar um órgão por meio de lei. Tá? Agora, eu posso concentrar. Eu quero desfazer aquele órgão, porque eu vou concentrar ele. Também eu tenho que fazer forma de lei. Agora, quando eu delego, você já sabe o que é delegar. É uma competência que seria minha e eu estou delegando para você. Mas eu estou delegando para você o quê? Só fazer. Isso tem um tempo. Por exemplo, vamos voltar lá agora que eu falei da Supervia. A Supervia, ela tem um contrato, não tem? Ó, o meu contrato começa aqui e termina aqui. Então eu deleguei para você a função de transportar por meio de trem, de trilhos aqui, essa função. Mas essa função ela tem um tempo determinado. Por isso que é delegação. Tá? Eu tenho por meio de delegação, por outorga, e eu tenho a delegação por procuração, por delegação mesmo, tá? Aí existem alguns nomes especiais que a gente vai ver isso daí. Só que você tem que botar na cabeça. Um tem prazo indeterminado, que é a administração direta, e outro tem prazo determinado, igual as concessionárias de ônibus. As concessionárias de ônibus, elas têm prazo também, não tem? Por exemplo, eu vou delegar para você fazer o transporte lá em Campo Grande. Mas você tem prazo. Então existe por meio de outorga e por meio de delegação. Outorga, prazo determinado. Aqui é sempre prazo determinado de administração indireta. O princípio aqui é da especialidade. A gente transfere a titularidade e execução. Claro que eles são entes da administração, mas da administração indireta. Quem são esses caras? A gente tem a autarquia, as fundações públicas, cuidado com os nomes, tá? Porque personalidade jurídica não tem nada a ver com público ou privado. A personalidade jurídica ela pode ser pública ou privada, certo? Agora, quando eu crio uma entidade de administração indireta, só existem essas, gente, não existem outras. Autarquia, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública. Tá? Essas são diretas? Indiretas. Só são essas, não tem outras. Agora, o que você tem que botar na cabeça? Vamos à personalidade jurídica. Lá na administração direta, só existe personalidade jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público. Na administração indireta, existe pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Estou falando pessoa, tá? Pessoa. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Correios, a empresa de Correios e Telégrafos. É uma empresa pública de direito privado. Eu tenho o Banco do Brasil, é uma empresa pública de direito privado. Eu tenho Caixa Econômica, é uma empresa pública de direito privado. Tudo bem? Tranquilo? Agora, eu tenho fundações públicas de direito privado e eu tenho fundações públicas de direito público. Tá? Aqui é privado, tá? E aqui é público. Tem que né? Então tem que tomar cuidado. Por exemplo, algumas agências executivas são fundações públicas. Tá? Por exemplo, Fiocruz. A Fiocruz é uma fundação pública. É uma pessoa jurídica de direito público. A Fundação Carlos Chagas é uma fundação pública, mas é uma fundação pública de direito privado. Sacou? É isso que tu tem que botar na cabeça. Só que as questões, elas não vão trabalhar com isso. Claro que a gente vai estudar a fundo uma autarquia, uma fundação pública, as sociedades de economia mista, vai ver todas as relações entre elas. Mas as questões, elas não vão chegar para você e cobrar a empresa tal é o quê? Não. Elas vão chegar para você e vão falar assim, uma entidade criada e extinta por lei. Só existe uma entidade criada e extinta por lei. Da administração indireta, autarquia. Já sabe que está falando da autarquia. A autarquia é a única que pode ser criada e extinta por lei. Tá? No caso da Guarda Municipal do Rio. Eu acho que, pelo cenário, acho que o prefeito quer extinguir. Mas aí não vai conseguir não. Tá? Por quê, professor? Porque eu sou de lá, então eu vou fazer 24 anos.
desde 2012 não tem concurso, a guarda está envelhecendo, tem colegas de 70 anos puxando trânsito. Tem noção do que é isso? 70, eu vou fazer 50 anos. O que acontece? Não fui promovida, não tenho plano de cargo e salário, até hoje não fui promovida. Mas tá errado, porque Então tem. o cenário, Tudo isso tem. o cenário é esse, ele pode até propor a Câmara, não sei se vai conseguir aprovação, mas ele não gosta de guarda municipal. O que acontece? Ele não gosta. Não investe. A gente tem um problema. E lá a gente brinca de segurança pública. A gente tem um problema no Rio de Janeiro. Qual é o problema no Rio de Janeiro? O crime organizado. Sim. Se armar a guarda municipal, vai ser complicado. Muito. Entendeu? Porque tem outras coisas E mais... o Rio de Janeiro é um estado totalmente diferente dos outros. Sim. Por exemplo, você vê São Paulo. São Paulo, é grande pra caramba. E São Paulo é o estado mais rico do Rio de Janeiro, do Brasil. E São Paulo, cada município tem a sua guarda. Sim. Por exemplo, a guarda municipal de Paulínia é 12 mil reais de salário. Como é que pode isso? A guarda municipal de Cotia, você já entra ganhando quase 7 mil. Esses prefeitos, eles investem pesado. Aí você chega lá em Cotia, que é logo perto, próximo à estação do Butantã de São Paulo, de Cotia para São Paulo, para o centro de São Paulo, de metrô, leva mais ou menos aí uns 30 minutos. Para o centro de São Paulo. E Cotia já é interior. E aí você chega lá em Cotia, cada esquinazinha que tem lá, você vê um totem da guarda municipal. Se você passa perto do totem assim, o totem fala sozinho. Você está sendo monitorado pela guarda municipal da prefeitura de Cotia. Os caras veem você andando na rua, aqui não, pelo ele centro de só monitoramento. emprega a gente para ficar combatendo camelô o tempo todo, coisas que eu odeio, mas tem que fazer. E assim, o que você vê avançando, porque tem um delegado de frente, né, é a CEOP, é a Secretaria de Ordem Pública. Aí o que acontece? Aí ele não pode extinguir a guarda. A guarda ele não pode extinguir. A não ser que ele faça isso aqui, ó, um processo de concentração. Sim. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar a guarda e vai concentrar em algum lugar. Aí não sei quem vai ser Ou responsável. CEOP, essas coisas, entendeu? Pode Porque a concentrar. verba da União vem. O que ele faz? Ele cria projetos, inclui a PM, mas não inclui a gente. BRT Seguro. BRT Seguro, né? Você vê guarda lá. Mas sabe quanto que o polícia ganha? R$500, o guarda ganha 300. Para fazer a mesma função. Ele alega que o polícia ganha mais porque o polícia está armado. Mas eles fazem a mesma função, professor. A mesma função. É muita injustiça. Coisas que o leigo não sabe. Não sabe. É complicado. Aí, muito. O que acontece? Dentro dessa característica aí, o que você tem que fazer? As questões elas vão... O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar para sair dessa instituição. Elas vão logar isso que você está falando com a administração direta e administração direta. Por exemplo, vamos lá. A empresa X é subordinada à prefeitura do município de Jururiba. A empresa é subordinada ao município. Se a empresa é subordinada ao município, é da administração o quê? Direta. Ai, professor, eu marquei empresa pública porque falou empresa. Não necessariamente porque a empresa é que vai ser da administração direta. Você tem que encaixar. O Estado do Rio de Janeiro cria uma entidade jurídica de direito público. Beleza. Aqui, ó, entidade jurídica de direito público. Pode ser que seja da administração direta, pode ser que seja da administração direta. Essa entidade, ela é criada por lei e ela é extinta por lei. A única que é criada e extinta por lei é a autarquia. Então é a administração direta. Entendeu? Então são decorebinhas que as questões vão trazer para você e você tem que encaixar nisso aqui. Tudo você vai encaixar aqui, cara. Não tem como. O governo do Estado X, cria uma sociedade de economia mista. Não existe sociedade de economia mista na administração direta. Embora seja o governo do Estado que criou, sociedade de economia mista só existe na administração indireta. Acabou. Se é uma sociedade de economia mista, o que é uma sociedade de economia mista? É uma sociedade onde você tem um capital público e um capital privado. É 51% público
e 50% privado. A gente está falando de quem? Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Entendeu? Por quê? Porque ele é 51% do governo federal e 50% público. E a Caixa Econômica? A Caixa Econômica já é uma empresa pública. Já é empresa pública. Entendeu? Porque ela é só da União. Da União. E ela descentralizou. Isso aí. Entendeu? Tudo bem? Tá tranquilo. Bom dia. Aí ela é direta, né, professor? Não. A Sociedade de Economia É uma Mista... empresa pública. Empresa pública. Aqui a gente tem Caixa Econômica. Aqui a gente tem Empresa de Correios e Telégrafos. Aqui a gente tem Banco do Brasil. Caixa Econômica. Aqui a gente tem... já falou Caixa Econômica. Aqui embaixo, Caixa Econômica Federal, CEF. Aqui embaixo você tem a Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Carlos Chagas, FCC. A Sociedade de Economia Mista, no caso, é o quê? É indireta, né? Tudo indireto. Tudo indireto. Tudo indireto. Aqui, nas autarquias, você tem as autarquias comuns, IBAMA, INSS, tá? Petrobras se encaixa onde? Petrobras já é uma paraestatal. Aí você tem uma descentralização periférica, onde entra as OS, que seriam as UPAs, né? Onde entra as autorizatárias, as permissionárias, as empresas que tomam conta de luz aí no nosso país, Light, SEDAI, tudo isso daí são autorizatárias. Tá fora, a gente vai ver depois, tá? Aí você tem as autarquias especiais, que são aquelas agências reguladoras, ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquários, Aquaterrestres, entendeu? A NTT, aí você tem as associações públicas. Vamos lá, uma associação pública aqui. Aquelas porra lá de aposentado, entendeu? Associação pública que toma conta lá dos aposentados de guerra, entendeu? Agência executiva. Agência executiva você tem tanto aqui nas fundações públicas quanto nas autarquias. Lembrar aqui de uma agência executiva. Eu não sei se a Transpetro Não, Transpetro entra dentro da Petrobras, lá no paraestatal. Mas isso aqui, não se preocupa com isso aqui não. Porque o que as questões vão perguntar são as especificidades de autarquia. Por exemplo, agora a gente vai começar a estudar esses caras a fundo. Autarquia. Autarquia é concurso público. Tá? Banco do Brasil também é concurso público. Mas qual a diferença entre um e outro? O Banco do Brasil, o regime de previdência é seletista. É o regime de previdência RPPS. Regime de previdência... Não, RPPS e RPA. É regime de previdência. Caralho, RPPS e RPA. Deixa eu lembrar aqui o significado da sigla. RPPS e RPPA. Regime Privado de Previdência Social. Isso aqui é o CLT. Tá? Você não é estatutário, você não tem estabilidade e você pode ser mandado embora. Tá? A mesma coisa acontece com a Caixa Econômica Federal. É o RPPS. Regime Privado de Previdência Social. Também é o quê? CLT. Mas você presta concurso público. Já a autarquia não. Já que na autarquia você tem um regime próprio
de previdência social. É RPPS, mas é um regime próprio. Por exemplo, É minha Preve-Rio. A tua Preve-Rio, né? É um regime próprio. Por exemplo, a PRF. A PRF é um regime próprio. Entendeu? Se o teu salário vai lá nas alturas, você ganha muito bem, mas é um regime próprio de previdência social. Tá? Presta concurso público? Só que lá você é servidor público. Aqui você é servidor público. A estabilidade depois de 3 anos. Aqui não. Então, cada um deles tem uma diferença. Cada um deles tem uma diferença. Aí eu fiz um quadrinho, coloquei aí no material pra gente poder ver. Tudo bem resumido. Também entra os Correios e a... Os Correios entra aqui, né? Entra os Correios e... Entra um monte. Entra um monte. É de lixo, a Colurb. A Colurb. Só que as questões, elas não vão te... Não. Porque é muita empresa, gente. É muita coisa. A questão não vai chegar pra você e falar assim, algumas aqui que a gente conhece. Eu mesmo não sei todas, porra. Porque não tem como a questão chegar e falar assim, a empresa tal é autarquia, porra, não tem como. Não é assim. Entendeu? Não é assim. Você tem que saber a função básica, tá? Então lá no nosso material, que eu mandei pro Luciano ontem, não sei se ele... Ele mandou? Ele viu? Não, né? Só tem matéria. Oi, tudo bem. Questões, né? Não, só tem questão matéria não. Questão não, é o material mesmo. Não deu tempo de imprimir. Aula 2. Eu vou colocar aqui resumido, mas ele tá aí, ó. Tem esse primeiro quadrinho aqui, que tá bem explicadinho. Sim. O meu aqui tá resumido, tá? Mas aí tá bem explicadinho pra você ver. E tem um segundo quadrinho, que tá lá, ó. As principais características da administração indireta. Esse quadrinho aí, a gente já começa já a brincadeira, tá? Então deixa eu apagar aqui e fazer um esqueminha aqui, pra gente poder falar. Você pode ver que órgão, quando a administração direta cria um órgão, esse órgão ele não tem personalidade jurídica. Ele é apenas um órgão. Tá? Por isso que quando um agente público faz merda, você não coloca o agente público na justiça. Entendeu? E nem o órgão. Você vai culpar a pessoa. Aí você tem que encaixar essa pessoa. Por exemplo, a questão vem assim: João presta concurso para o Corpo de Bombeiros do Estado Alfa, para o cargo de motorista. Ao sair da instituição para atender uma ocorrência, João atropela uma grávida que vem a falecer. A responsabilidade de João já está errado. João não é responsável por isso. Quem é responsável? O Estado. A instituição cujo João prestou o concurso, responsável, não é. A instituição não é responsável. Porque o agente público, ele está agindo em nome do Estado. Em nome da pessoa jurídica, que é dona daquele órgão. Aí você tem que ver. Você tem que encaixar esse órgão, se vai ser da administração direta ou se vai ser da administração direta. Porque se o órgão tivesse personalidade jurídica, aí você ia correr atrás, você ia colocar na justiça o órgão. Por exemplo, se o INSS tivesse personalidade de justiça, você ia colocar o INSS na justiça. Mas você não coloca o INSS, você vai lá no Ministério do Trabalho reclamar pelos seus direitos. Sacou? Aí aqui tem todas elas, tá? Esse quadrinho aí, ele é fundamental. Que é o que as questões vão cobrar.
Por exemplo, por que a empresa pública ela tem uma atividade econômica? Aí a gente entende com o exemplo. Te dou o exemplo do banco, que é o mais fácil. Vamos pegar aí a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. A Caixa Econômica é uma empresa pública. Vamos pegar o Correio. O Correio é uma empresa pública. Né? Você vai colocar alguma coisa no Correio. Você vai pagar, né? É tudo pesado. Mas você vai o quê? Pagar. Aquele dinheiro é um dinheiro que vai para onde? Vai para alguém. A Caixa Econômica, ela vende o quê? Casa. Ela vende apartamento. Você vai fazer financiamento. Qual a atividade que ela exerce? Econômica. Atividade econômica. Né? A sociedade de economia mista. Atividade econômica. Garantir o quê? Grana. Dinheiro para o Estado. Certo? Você tem uma fundação pública. Qual é o fim? Qual é a finalidade da Fiocruz? Criar medicação, fazer pesquisa. Você viu aí a pandemia aí, ó. A Fiocruz foi importantíssima na criação de vacina. Qual é o fim? Que finalidade é essa? Finalidade social. Agora não interessa se é uma fundação pública de direito público ou de direito privado. Tanto faz. A finalidade é o quê? Social. Se ligou? Então, o comando da questão, dependendo, a questão é de falar. Uma entidade com finalidade social é uma autarquia? Não. É uma empresa pública? É uma sociedade de economia? Só pode ser o quê? Uma fundação pública. Acabou. Uma entidade com finalidade social pertence à administração direta? Não. Só pode pertencer o quê? À administração direta. Lá não existe entidade com finalidade social. Entendeu? Então é isso que tu tem que botar na cabeça. Aí é que eu falo. Tem que decorar? Tem que decorar. Porque se você não decorar, você não vai fazer a porra da questão. A gente é bom a gente entender? A gente entende por exemplos, para ficar mais fácil o compreendimento. Mas a finalidade é decorar, mano. Porque se você não decorar, vai fazer, decorar não aprende. Quem disse que não aprende? Não decora não pra você ver. Não decora os crimes não pra você ver. Não decora a progressão de regime. Não decora a porra da lei de tortura, 9.455 Tá fudido. Entendeu? Agora, é claro que vai ser bom você entender por meio de exemplo. A finalidade é decorar. Autarquia é uma função típica do Estado. Por exemplo, quer ver como é que você vai entender o que é autarquia? Eu cheguei na Polícia Civil. A Polícia Civil é subordinada a quem? Ao Estado do Rio de Janeiro. O Estado não é uma pessoa política? A administração direta. Tudo bem? Eu cheguei no Detran. O Detran é subordinado a quem? Ao Estado. O Detran é subordinado ao Estado? A União? Deveria ser. Município? Aí, ó. Caralho. O Detran é subordinado a quem? Deveria ser o Estado, deveria. Mas também deveria ser o município, né? Mas também deveria ser a União. Então deveria, não deveria? Não deveria? Seria uma função típica do Estado, não seria? Mas não é. Então é da administração indireta. É uma autarquia. O que é uma autarquia? A autarquia é aquele cara que deveria ser a função do Estado. Que deveria ser a função do município. Deveria ser a função da União, mas não é. Aí cria-se o quê? A autarquia. Isso é que é difícil. Entendeu? Porque a gente pensa logo que é do Estado. Não, do Estado? Ah, não. Ou é do município? Ficou em dúvida? Não, deveria ser do Estado. Deveria ser do município. Mas não é. Então, é uma autarquia. Agora, tem coisas que você não tem dúvida. Por exemplo, Polícia Civil. Tu não tem dúvida. Polícia Federal. Da União. A Polícia Rodoviária Federal. Da União. Você já viu em algum momento o cara colocar assim, a Polícia Rodoviária Federal do município de Nova Iguaçu? Pô, não existe isso. Né? Não existe isso. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal pertencem à União. Então não é autarquia. É uma administração direta. Tudo bem? Então isso aqui são as funções que esses caras exercem. Aqui são as funções. Aqui são as pessoas jurídicas. Tu não pode esquecer. Você tem um concurso para delegado da Polícia Federal, mas você não tem um concurso para delegado da Receita Federal. Entendeu? Por quê? O delegado da Receita Federal, ele é carreira única. Você entra como auditor fiscal e você termina como delegado. A não ser que você interrompa sua carreira antes. A mesma coisa seria a guarda municipal.
Não existe delegado da Guarda Municipal. Não existe concurso para delegado da Guarda Municipal. Não existe concurso para superintendente da Guarda Municipal. Todos eles foram um guarda municipal. Entendeu? Então, assim, não tem concurso, é carreira única. Assim, é o que a gente tem que levar para a prova, tá, gente? Agora, se é na realidade ou não, aí já é outro detalhe, tá? Tem município, né, que faz as coisas certinho. Aqui é uma bagunça. Aqui no Rio de Janeiro é tudo diferente, né? Entendeu? A menina tava falando que ia falar embaixo, a menina falou, né? A característica de pessoas de cada estado, né? Aí quando chegou no Rio de Janeiro, uma perguntou para uma, e como é que o carioca é a mistura de todos os estados? Misturaram tudo e enfiaram aqui. Fiquei sozinha. Caramba. Ai, meu Deus. Aí, tô falando sério. Falaram que no sul todo mundo se parece, todo mundo é igual. Chegar no Nordeste, eles têm um rostinho pequeno, a cabeça grande, que não sei o quê. E, gente, olha o papo das meninas. Caraca. Aí quando chegou aqui no Rio, tu sabe que eu não sou carioca. Caramba, que doideira, cara. Porque aqui é lance da educação, né? Aqui é o lance da educação. Aqui você tem uma pista que é para você andar a 120, uma faixa aqui que é para você andar a 120 e uma faixa aqui para você andar a menos de 120. O cara tá aqui a 60 e ele não sai daqui nem a caralho. Não sai, ele tá vindo aqui, bucetado aqui, costa atrás dele, pisca a porra do farol e ele não sai. Ele não sai. Entendeu? É desse jeito. Pô, faz essa porra lá em São Paulo pra tu ver se tu não toma 2 porradas na tua traseira. Caraca. Que lá em São Paulo pega os carros que vem, filho. Se tu não sair, tá fudido. Pô, de umas carretas que vem como? Pô. Aí vem devagarzinho, cara. Vem devagar, sábado, domingo, então é o pior dia pra se dirigir. Tem uma avenida lá Meu Deus do céu. que você entra, você sai da Dutra, aí você vai em direção a Campinas, chama-se Dom Pedro, porra da avenida. Só passa aquelas carretas bitrem, filho. E ó. Truncada. Quando passa assim do lado do teu carro até balança assim, ó. Se for o meu, que é levinho, tomba. Tem umas Moto nem pode chegar perto, senão tomba. A outra fazendo selfie pertinho da linha do trem, tocou longe. Caralho, que bagulho loucura, doido, né? um monte de gente, Que mano. doideira, cara. A mulher Morreu? Pô, se machucou muito bravo. Bem feito. Sabe o que é isso? Feio. Essas porra desse YouTube aí devem inventar essa porra aí. Ciclista, essas ciclistas aí que faz passeio de bicicleta e tal. Caraca, mulher, meu Deus, cara, muito doida. Gente, tem café, gente. Pô, vai abrir uma Smart aqui, né? Vai.